Só o Cristo dos últimos dias pode dar ao homem o caminho de vida eterna. O caminho da vida não é algo que qualquer pessoa possa ter, nem é fácil de ser obtido por todos. Isto se deve a que a vida só pode vir de Deus, ou seja, somente o próprio Deus possui a substância de vida. Não há caminho de vida sem o próprio Deus. Portanto, só Deus é a fonte da vida e o manancial inesgotável de água vivente de vida. Desde que criou o mundo, Deus tem feito muito trabalho envolvendo a vitalidade da vida. Tem feito muito trabalho que traz vida ao homem e tem pagado um alto preço para o homem poder ganhar vida, pois o próprio Deus é vida eterna e Ele é o meio pelo qual o homem é ressuscitado. Deus nunca está ausente do coração do homem e vive em todos os momentos entre os homens. Tem sido a força que impulsiona a vida do homem, o fundamento da existência humana e um rico depósito para a existência do homem após o nascimento. Ele faz o homem renascer e lhe possibilita viver obstinadamente em todos os seus papéis. Graças ao poder dele e à sua inextinguível força vital, o homem tem vivido por gerações após gerações, ao longo das quais o poder de vida de Deus foi o esteio da existência humana e pelas quais Deus tem pagado um preço que nenhum homem comum jamais pagou. A força de vida de Deus pode vencer qualquer poder. De mais a mais, ela ultrapassa qualquer poder. Sua vida é eterna, seu poder extraordinário, e nenhum ser criado nem nenhuma força inimiga podem esmagar sua força de vida com facilidade. A força de vida de Deus existe e fulgura em seu brilhante esplendor, em todo e qualquer tempo e lugar. A vida de Deus permanece eternamente inalterada durante as convulsões dos céus e da terra. Todas as coisas passam, mas a vida de Deus permanece, porque Deus é a fonte e a raiz da existência de todas as coisas. A vida do homem origina-se em Deus. A existência do céu deve-se a Deus, e a existência da terra provém do poder de vida de Deus. Nenhum objeto possuidor de vitalidade pode transcender a soberania de Deus e coisa alguma com vigor pode escapar do âmbito da autoridade de Deus. Assim, todos, sejam quem forem, devem submeter-se ao domínio de Deus. Todos devem viver sob o comando de Deus e ninguém pode fugir ao seu controle. Talvez agora você deseje receber vida. Talvez deseje conquistar a verdade. Em qualquer caso, você deseja encontrar Deus, achar o Deus com quem pode contar e que pode lhe proporcionar vida eterna. Se você deseja alcançar a vida eterna, primeiro deve compreender a fonte da vida eterna e saber onde Deus está. Eu já disse que só Deus é vida imutável e só Deus possui o caminho de vida. Posto que sua vida é imutável, também é eterna. Posto que só Deus é o caminho de vida, o próprio Deus é o caminho de vida eterna. Como tal, você deve entender primeiro onde Deus está e como alcançar este caminho de vida eterna. Agora vamos abordar juntos estas duas questões separadamente. Se você realmente deseja alcançar o caminho de vida eterna e se o procura avidamente, responda primeiro esta pergunta: onde está Deus hoje? Talvez você responda que Deus vive no céu, claro. Ele não estaria vivendo na sua casa, não é mesmo? Talvez você diga que Deus, obviamente, vive entre todas as coisas. Ou quiçá diga que Deus vive no coração de cada pessoa, ou que Deus está no mundo espiritual. Não nego nenhuma dessas coisas.
mas devo esclarecer o assunto. Não é totalmente correto dizer que Deus vive no coração do homem, mas também não é completamente errado. Acontece que entre os crentes em Deus, há aqueles cuja crença é verdadeira e aqueles cuja crença é falsa. Há aqueles que Deus aprova e aqueles que Deus desaprova. Aqueles que lhe agradam e aqueles a quem ele detesta, bem como aqueles que ele aperfeiçoa e aqueles que ele elimina. Então eu digo que Deus vive apenas no coração de poucas pessoas e que essas pessoas são, sem dúvida, aquelas que realmente acreditam em Deus, aquelas que Deus aprova, aquelas que lhe agradam e aquelas que ele aperfeiçoa. São aquelas conduzidas por Deus. Uma vez que Deus as conduz, elas são as pessoas que já ouviram e viram o caminho de vida eterna de Deus. Aquelas cuja crença em Deus é falsa, aquelas não aprovadas por Deus, aquelas desprezadas por Deus, aquelas a quem Deus elimina, essas estão fadadas a ser rejeitadas por Deus, fadadas a ficar sem o caminho de vida e fadadas a continuar a ignorar onde Deus está. Pelo contrário, aquelas em cujos corações Deus vive, sabem onde Ele está. São as pessoas a quem Deus concede o caminho de vida eterna e são as que seguem a Deus. Sabe agora onde Deus está? Deus está tanto no coração do homem quanto a seu lado. Não está apenas no mundo espiritual e acima de todas as coisas, mas principalmente na terra em que o homem existe. Logo, o advento dos últimos dias levou a marcha da obra de Deus para um novo território. Deus exerce soberania sobre todas as coisas no universo. É o esteio do homem no seu coração. E, ademais, existe entre os homens. Somente assim, ele pode levar o caminho de vida à humanidade e introduzir o homem no caminho de vida. Deus veio à Terra e vive entre os homens para que o homem possa alcançar o caminho de vida, para que o homem possa existir. Ao mesmo tempo, Deus também rege todas as coisas no universo, de modo a elas colaborarem com seu gerenciamento entre os homens. E, portanto, se você professa a doutrina de que Deus está no céu e no coração do homem, mas não professa a verdade da existência de Deus entre os homens, nunca alcançará a vida e nunca alcançará o caminho da verdade. O próprio Deus é vida e é a verdade, e sua vida e verdade coexistem. Quem é incapaz de alcançar a verdade nunca ganhará a vida. Sem a guia, o apoio e o suprimento de verdade, você ganhará apenas letras e doutrinas, além de morte. A vida de Deus está sempre presente, e a verdade e a vida dele coexistem. Se você não pode achar a fonte da verdade, não ganhará o alimento da vida. Se não pode conseguir o suprimento da vida, certamente não terá verdade alguma, e por consequência, para além de imaginações e ideias, a totalidade do seu corpo nada será à exceção de carne, sua carne fétida. Saiba que as palavras dos livros não contam como vida. Os registros da história não podem ser celebrados como se fossem a verdade e as doutrinas do passado não podem servir como relato do que Deus diz atualmente. Só o que Deus expressa quando vem à Terra e vive entre os homens é verdade, vida, vontade de Deus e seu atual modo de operar. Se você aplica à atualidade os textos com as palavras ditas por Deus em tempos passados, você é um arqueólogo e pode ser muito bem descrito como um especialista em herança histórica. Isso porque você sempre acredita em vestígios da obra feita por Deus em tempos idos. Acredita apenas na sombra que ficou de Deus quando ele operou entre os homens no passado e só acredita no caminho que Deus deu aos seus seguidores em tempos antigos.
Não acredita no rumo da obra de Deus hoje. Não acredita no glorioso semblante de Deus hoje. E não acredita no caminho de verdade expresso por Deus hoje. Logo, é incontestável que você é um sonhador e está completamente fora da realidade. Se ainda agora você se apega a palavras incapazes de levar vida ao homem, você é um galho seco e inútil, pois é conservador demais, refratário demais, impermeável demais à razão. Deus que se fez carne é chamado de Cristo. Logo, o Cristo capaz de dar a verdade às pessoas é chamado de Deus. Não há exagero nenhum nisso, uma vez que ele possui a substância de Deus e possui o caráter e a sabedoria de Deus em sua obra, sendo elas inatingíveis pelo homem. São impostores aqueles que se dizem Cristo, mas não podem fazer o trabalho de Deus. Cristo não é simplesmente a manifestação de Deus na terra, mas sim a carne de Deus que se reveste enquanto realiza e conclui sua obra entre os homens. Essa carne não é passível de ser substituída por qualquer homem, mas é capaz de comportar adequadamente a obra de Deus na terra, de expressar o caráter de Deus, de bem representar Deus e de fornecer vida ao homem. Cedo ou tarde, todos esses falsos cristos cairão, porque, embora afirmem ser Cristo, nada possuem da substância de Cristo. E por isso eu digo que o homem não pode definir a autenticidade de Cristo, mas o próprio Deus resolve e decide quanto a ela. Assim, se você deseja mesmo buscar o caminho de vida, deve primeiro reconhecer que é vindo à terra que ele concede o caminho de vida ao homem, bem como deve reconhecer que é nos últimos dias que ele vem à terra para conceder o caminho de vida ao homem. Isso não é o passado, isso está acontecendo hoje. Cristo dos últimos dias traz vida e traz o duradouro e perpétuo caminho da verdade. Esta verdade é a senda pela qual o homem ganhará vida e a única senda pela qual o homem há de conhecer Deus e ser aprovado por Deus. Se você não busca o caminho de vida proporcionado por Cristo dos últimos dias, nunca obterá a aprovação de Jesus e nunca estará habilitado para transpor as portas do reino dos céus, pois é um fantoche e prisioneiro da história. As pessoas controladas por regulamentos e letras e agrilhoadas pela história jamais conseguirão ganhar vida, nem serão capazes de alcançar o caminho perpétuo de vida. Isso porque tudo o que elas têm é água turva que ficou estagnada por milhares de anos, em vez da água de vida que flui do trono. Aqueles não abastecidos de água de vida sempre continuarão a ser cadáveres, joguetes de Satanás, filhos do inferno. Então, como podem contemplar Deus? Se você só tenta se agarrar ao passado, se só tenta manter tudo do jeito que está, optando por não fazer nada, e não tenta mudar o status quo e descartar a história, não estará sempre contra Deus? Os passos da obra de Deus são vastos e poderosos, como vagalhões e trovões encapelados. Mas você senta e espera a destruição passivamente, persistindo na sua tolice sem nada fazer. Como pode, assim, ser considerado alguém que segue as pegadas do Cordeiro? Como pode demonstrar que o Deus a quem se apega é um Deus sempre novo e nunca velho? E como as palavras de seus livros amarelados podem transportá-lo para uma nova era? Como podem elas lhe conduzir para buscar os passos da obra de Deus? E como podem elevá-lo aos céus? O que você tem em suas mãos são letras que só podem dar conforto passageiro, não as verdades capazes de dar vida. As escrituras que você lê são aquelas que só podem enriquecer sua língua, não palavras de sabedoria capazes de ajudar você a conhecer a vida humana, muito menos os caminhos que podem lhe conduzir à perfeição.
Será que esta discordância não leva você a refletir? Não lhe permite ela compreender os mistérios contidos no interior? Você seria capaz de levar a si mesmo para o céu, ao encontro de Deus? Sem a vinda de Deus, você pode providenciar sozinho sua entrada no céu para desfrutar da felicidade familiar com Ele? Você ainda está sonhando? Então eu sugiro que pare de sonhar e olhe para quem está trabalhando agora, para quem está realizando o trabalho de salvar o homem nos últimos dias. Se você não o fizer, nunca alcançará a verdade e nunca ganhará a vida. Aqueles que querem ganhar vida sem contar com a verdade dita por Cristo são as pessoas mais ridículas do mundo. E aqueles que não aceitam o caminho de vida trazido por Cristo estão perdidos na fantasia. Por isso eu digo que quem não aceitar o Cristo dos últimos dias será eternamente desprezado por Deus. Cristo é a via de entrada do homem ao reino durante os últimos dias. Uma via de que ninguém pode esquivar. Ninguém será aperfeiçoado por Deus se não for por meio de Cristo. Você crê em Deus, então deve aceitar as palavras dele e obedecer seus caminhos. Não deve pensar só em ganhar bênçãos sem receber a verdade, nem aceitar o suprimento de vida. Cristo vem no curso dos últimos dias para todos que acreditam verdadeiramente nele poderem ser supridos de vida. Seu trabalho tem o propósito de concluir a era antiga e entrar na nova. E é a senda que deve empalmilhar todos aqueles que entrarem na nova era. Se você é incapaz de reconhecê-lo, e em vez disso opta por condená-lo, blasfemá-lo e até persegui-lo, está fadado a queimar pela eternidade e nunca entrará no reino de Deus. Porque este Cristo é Ele próprio a expressão do Espírito Santo. A expressão de Deus, aquele que Deus incumbiu de fazer seu trabalho na terra. E então, eu digo que se você não pode aceitar tudo o que é feito pelo Cristo dos últimos dias, você blasfema contra o Espírito Santo. Todo mundo sabe o castigo que deve sofrer quem blasfema contra o Espírito Santo. Eu também lhe digo que se você se opõe ao Cristo dos últimos dias, se o nega, não haverá quem possa sofrer as consequências em seu lugar. Ademais, desse dia em diante, você não terá outra oportunidade de conseguir a aprovação de Deus. Mesmo se tentar se redimir, nunca mais verá o rosto de Deus. Pois não é um homem a quem você se opõe, não é a qualquer ser insignificante que você repudia, mas a Cristo. Está ciente desta consequência? Você não cometeu um pequeno erro, mas um crime atroz. Por isso recomendo a todos não mostrar os dentes para a verdade, nem fazer críticas imprudentes, pois só a verdade pode lhe trazer vida e nada, exceto a verdade, pode nos fazer renascer e contemplar a face de Deus.